Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais uma live aqui com vocês. Hoje um pouco gripado por causa do frio, tá muito frio aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Como todos estão acompanhando, nós estamos vivendo aqui uma enchente, nós estamos vivendo aqui grandes inundações, né? E sem ser diferente, né? A gente tá passando por isso e agora veio frio. Né? E agora veio o frio, né? E vocês sabem, né, que o frio traz a temperaturas baixas, a gripe, né? Mas mesmo assim debilitado, né, eu vim aqui trazer para vocês um pouco de Umbanda, um pouco da nossa cultura, né, que a gente sempre diz que é importante, é importantíssimo as pessoas conhecerem a religião antes de entrar, ou mesmo até antes de ir a um terreiro e fazer a sua escolha sobre ser um bandista. Né? Então hoje, né, e muitas pessoas dizem assim, ah, Tiago, a Umbanda é uma religião afro, é uma religião brasileira, é uma religião indígena. Então hoje nós vamos trabalhar em cima da origem da Umbanda. Né? Até eu fiz uma colinha, né? Porque é uma história, não é uma história, é um fato comprido, né? Como eu falo, mas que é interessante. Deixa eu só desbloquear aqui, né? Então, onde é que começa a Umbanda? A Umbanda começa como Umbanda? Não, ela não começa como Umbanda. A Umbanda começa como Calundu, é, que misturava a cultura banto, tá? A cultura espírita e as palejadas indígenas. Então, quando nós falamos que a Umbanda ela é uma unificação de religiões, nós não estamos mentindo. Porque a Umbanda trabalha com índios, ela trabalha com espíritos, ou seja, espíritos tanto indígenas quanto de outras determinações, mas ela trabalha também com a cultura afro-brasileira, sim. Ela é uma religião afro, sim, porque a cultura banto, ela vem do Benin, ela vem da parte ali da Angola, ela vem daquela parte, não da Nigéria, tá, gente? Da Nigéria vem mais a questão de orixás, tá? A Umbanda, ela trabalha com aquele eixo Angola, Benin ali, né? Aonde os voduns, né? É que predominavam. Aí aqui, claro, aqui foi se modernizando através, né? Tanto que a palavra Umbanda, tá? Tanto que a palavra Umbanda, ela, certo? Se refere-se a um dialeto angolano. Deixa eu ler o nome do dialeto aqui, que é bem. O dialeto angolano se chama Kimbumba. Kimbunda. É isso? É isso. Kimbunda. É o dialeto que eles falam lá na Angola. Então, Umbanda, para quem não sabe, ou para quem já sabia, é vinda, foi denominada através de um dialeto angolano. Tá? Mais uma prova de que a nossa religião ela tem raízes fortíssimas dentro da questão africana, né, da questão afro, né? Então assim, ó, né, o Calundu em si ele se divide, ele vem trazendo por meios da sua da sua existência, e ele se divide-se depois em Cabula, né, e Candomblé de Angola. Quem nunca viu falar no Candomblé nos Candomblés? Tem o Queto, tem o Jeje, tem o Efon e tem o Angola, né? E a Umbanda ela nasce dessa subdivisão do Candomblé de Angola, da Cabula, né, e do Calundu, né? Porque o Calundu, gente, nada mais é do que uma Umbanda antes de Zélio de Moraes. Porque daí nós vamos pensar que assim, ó, em 1908, tá? Em 1908, Zélio de Moraes, convidado pela
Federação Espírita de Niterói, tá? Ele então recebeu o Caboclo Sete Encruzilhadas, e o Caboclo Sete Encruzilhadas, então, né, é que faz, então, o nascimento da Umbanda. Eu quis dar toda essa introdução para chegar até Zélio de Moraes. Então, antes nós temos a cabula, né? Antes nós temos o candomblé de Angola, antes nós temos o calundu, né? Então são religiões mais antigas que a Umbanda, são situações mais antigas. Os escravos vieram da África, certo? Se depararam com os indígenas aqui no Brasil, miscigenaram com esses indígenas, trocaram experiências sim com esses indígenas, né? E a Umbanda, ela começa as suas formações, os seus conceitos, ela traça esses conceitos através justamente do calundu, da cabula e do candomblé de Angola. Então, quando uma pessoa disser para você assim, não, Umbanda não é religião africana, vocês mostram esse vídeo. A Umbanda tem raízes fortes dentro da África, sim. Ela tem a sua segmentação africana, sim. Aí tu vai dizer, ah, mas agora há pouco tu disse que não é orixá. Não é orixá. É voduns. É uma outra questão. Né? Mas adaptada para o Brasil, adaptada para a vertente brasileira, sim, se torna orixás. Entendeu? É uma cultura angolana que foi se modificando, né, através da vinda dessa cultura para o Brasil através dos escravos, que formou o calundu, a primeira manifestação escrava, a primeira manifestação de fé negra do Brasil. Entendeu? Então, quando o negro lá tinha as imagens cristãs, e aí o calundu se utilizava das questões espiritualistas através do cristianismo. O que é a nossa Umbanda? Né? A nossa Umbanda é isso, nós utilizamos imagens cristãs, até hoje até não estão usando mais, para manifestar as entidades, né, requerentes, né, da idealização da Umbanda. O calundu é a mesma coisa. Tá? O que forma a Umbanda? Caboclo Sete Encruzilhadas chega em Zélio de Moraes e ele em si ele diz, a partir de agora nós iremos então formar uma nova congregação, um novo movimento de mistura com essas religiões. Aí entra o kardecismo, muito forte, né? Entra a religião católica muito forte, as práticas católicas muito forte, entra o próprio candomblé muito forte em algumas partes da Umbanda, né? E aí começa a se ajeitar, e claro, aí tem subdivisões na Umbanda. Eu não quero dizer assim para vocês, e eu não gosto disso, e já tem várias Umbanda. Não, a Umbanda é uma só. Ela tem modos de culto diferente. Por exemplo, a Umbanda branca, aquela mais tradicional, ela não toca tambor, ela não faz, ela não tem, muitas vezes, ela tem uma mesa branca, ela cultua essa lado mais kardecista. Né? Essa é a Umbanda branca, é uma Umbanda de raiz. Né? Depois nós temos a Umbanda cruzada, que é essa que eu pratico, o que é o cruzamento da Umbanda? Ou Umbanda popular? É a inserção destas práticas afro-brasileiras, mais ponderamente o candomblé, né? E aí eu faço uma parte aqui agora, nesse exato momento, nada tem a ver com outras religiões de matriz africana. Essa inserção na Umbanda, ela é mais voltada ao candomblé, práticas do candomblé que são adaptadas dentro da Umbanda, tá? Que fazem, vamos dizer, o cruzamento da Umbanda. A crença nos orixás, o tambor, entendeu?
algumas oferendas que se faz no candomblé que se adapta à Umbanda, algumas saudações aos orixás que são saudados na Umbanda, né? Aí vocês vão me dizer assim, não, Thiago, mas então não é Umbanda cruzada, é um bandomblé. Um bandomblé, gente, o famoso bandomblé, é aquele irmão que é feito no candomblé, tá? Que tem a sua roça de candomblé, tem o seu barracão, né? E que toca umbanda. Ele não é ela não é uma umbanda diferenciada. Não, ela seria um candomblé de caboclo lá atrás, entendeu? Que se chamava candomblé de caboclo, desculpa. Hoje se chama um bandomblé. Então, um bandomblé nada mais é do que o irmão que é de candomblé e que também toca sua umbanda dentro do mesmo barracão. Ele tem o seu axé de candomblé e ele tem a sua umbanda ali para os seus guias espirituais da umbanda. Ponto. O que é a umbanda? Então, voltando, a umbanda cruzada, que eu pratico, que muitos praticam. A umbanda cruzada nada mais é, aí não é o candomblé praticado e a umbanda praticada, não. É a umbanda com práticas trazidas do candomblé, aprimoradas para a umbanda e assim sendo tendo a sua originalidade ou modificada ou mantida, tá? Como tambor, como o jogo de búzios, como a própria incorporação, que no candomblé se diz ocupação, né? Então, são práticas que são, vamos dizer assim, melhoradas para que a Umbanda possa se expandir. Depois nós temos a Omolocô, tá? Que é uma Umbanda mais africana. Depois nós temos a Umbanda esotérica, que é uma Umbanda mais, vamos dizer assim, mais voltada para os astros, usa-se muito os signos, usa muito a astrologia, a física, mas também há o ato de incorporação e o kardecismo junto. Entendeu? Sempre lembrando, o kardecismo é uma das bases da Umbanda. Tá? E aí, né, então, a Umbanda ela é uma só. Qual é a sua diferença maior? A forma de culto. Cada um tem uma visão, e aí nós temos mestres que deixaram legados, porque, veja bem, o nosso grande problema na Umbanda é que nenhum desses mestres, grandes mestres, tá? Não vou citar aqui, vou citar alguns, Zélio de Moraes, Rubens Cercarini, né? Doutor... agora não me fugi, meus irmãos, desculpa. Mas esses dois, Zélio de Moraes e Rubens Cercarini, tá? Peraí que vai vir. Tá? Bom, são pessoas mestres, entendeu? São mestres que deixaram um legado, mas aí é que está a questão. O professor Rubens até deixou alguns livros, entendeu? Mas o professor Zélio de Moraes só falava, né? Então a gente tem poucas obras escritas dentro da Umbanda que passam que nos deixem como assim, vamos dizer assim, saciados para nós estudar. Então é muito daqui. Você tem que ler, você tem que buscar, você tem que conversar com as pessoas, entendeu? Tá? Então é necessário conhecimento. Eu estou tentando acessar aqui, meus irmãos. Hoje a nossa live vai ser um pouco diferente, tá? Porque eu quero achar o nome do outro mestre de Umbanda, tá? Que eu me esqueço. Não adianta, meus irmãos. É muita informação. Aqui rapidinho. Pera aí que eu já ajeito aqui, santuário aqui. Aqui, peraí que a gente já acha aqui.
Não. Aqui tá. Aqui, ó, para quem não conhece, ó, tá aqui o Santuário Nacional de Umbanda. Ele é o dono, ele é o diretor de lá, tá? Só que eu agora não tô achando o nome dele, tá? Eu não tô achando o nome dele, é uma pena, tá? Tá? Fica em Santo André, São Paulo, tá? Bom, enfim. Mas também é uma pessoa que deixou deixa muito conhecimento, porque ele ainda é vivo, tá, gente? Deixa muito conhecimento, né? Mas, assim, gente, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a Umbanda, ela tem várias formas de se cultuar, né? Como eu falei agora para vocês. Mas todas essas formas, todas essas correntes, todas elas partem de um grande princípio: usar o branco, louvar a Oxalá e fazer a caridade. Todas elas, a nossa Umbanda, a Umbanda esotérica, a Umbanda Molocô, a Umbanda branca, todas elas partem do mesmo princípio, tá? Todas elas partem do mesmo princípio, tá? Por quê? Porque é o princípio de lá de trás, tá? Por que a gente falou aqui, vamos dizer assim, de cabula, de um candomblé de Angola? Porque é a raiz. Porque se não houvesse a chegada do escravo negro aqui, se não houvesse essa manifestação do Caboclo Sete Encruzilhadas, nós hoje não estaríamos aqui conversando com vocês sobre Umbanda. De repente estaríamos falando de outra religião, né? Mas se nós não cultuarmos o princípio, nós não temos o nosso dia a dia. Então é muito importante. Às vezes eu me esqueço, gente. Às vezes eu me esqueço das coisas. É muita informação. Entendeu? Todo dia é uma informação. Né? O pai Rubens agora veio. Pai Rubens do Montanhão, lá de São Paulo, ele é um mestre também. Né? E ele também tem algumas obras que eu já li, né? Mas que assim, gente, é pouca coisa, entendeu? É pouco perto do que a gente precisava para ter. Como assim? Não tem nada, não tem um livro que diga, que nem a Igreja Católica, que tem a Bíblia como livro central de dogmas, né? Nós não temos. Né? Nós temos pessoas que falam, pessoas que se dizem entendidos e são entendidos até muito mais do que eu. Eu sou um grãozinho, né? Às vezes eu erro também, né? Mas que por sua conta determinam conceitos e termos para nossa Umbanda, né? E é claro, não vamos aqui ser hipócritas, muita coisa é copiada, porque nós temos que entender que o básico do básico do básico, né? O básico do básico do básico, a gente tem que copiar, não adianta. É fundamento a gente não recria, a gente copia, né? A gente entrega para os irmãos algo parecido ou perto do que fazem, entendeu? Agora, nós temos que entender, sim, que na nossa Umbanda Cruzada, eu vou trazer para a nossa Umbanda aqui, tá? Ela tem um livre-arbítrio, por exemplo, assim, de repente uma casa cultua Oxum de uma forma, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Para minha Oxum aqui, para as Oxum aqui da casa, eu faço o Molocum. Aqui eu faço o Molocum, mas tem outras casas que fazem canjica amarela. Eu também posso, eu também faço às vezes, mas o prato que eu dou para o Oxum é o Molocum. O prato que eu dou para o Oxóssi é o Axoxô. Coisas trazidas do candomblé, adaptadas para a Umbanda. Eu não tiro vamos dizer assim, vamos dizer assim, essa naturalidade do candomblé. Eu não tiro, entendeu? Mas eu também imponho que a Umbanda tenha a prática, como a nossa Umbanda é cruzada e a nossa Umbanda traz consigo coisas do candomblé, né?
Nós, enfim, traçamos também uma idealização de que as oferendas para os orixás, não é para os caboclos, gente, para os orixás são as mesmas. O apeté, né, da Oxum é o mesmo que vai para o Candomblé, é o mesmo que vai para nós aqui. O Eboiá de Manjá é o mesmo que vai para o Candomblé, é o mesmo que vai. Orixá não muda. Tem gente que diz assim, não, mas na Umbanda não pode ir carne. Veja bem, não pode ter corte. Não pode ter corte, não pode ter o sangue. Tá? Agora, a comida do orixá, ela é, tanto no Candomblé, quanto na Umbanda, quanto no... Ela é igual para todo mundo. Por exemplo, Ogum tem o seu feijão com carne de porco. É no Candomblé, é na Umbanda, é na... Né? Eu não digo assim, não existe o errado, existe o diferente, tá? Quando eu falo de oferenda, gente, a gente tem que entender que para o orixá ele não vai mudar quando nós estamos tratando de nação. Ele muda conforme a nação. Um Vodum, um Equice, entendeu? Né? Aí são outras coisas, tá? Que uma outra hora eu faço um outro vídeo para vocês. Vodum e Equice é Candomblé, mas é Candomblé do Queto e Candomblé de Nagô, tá? É outra coisa. Nós estamos falando de Angola, entendeu? Que também aí é orixá, tá? Então nós temos, depois uma outra hora eu faço um outro vídeo explicando melhor para vocês, tá? Mas trazendo para o nosso trabalho aqui, Umbanda. Então nós temos dentro de orixá da Umbanda as mesmas oferendas. Por quê? Se Oxalá come canjica com mel, ele vai comer na Umbanda, ele vai comer no Candomblé. Se o Baluaê come pipoca, claro, com algumas diferenças, né? Pipoca com dendê na Umbanda, ele vai comer no Candomblé. Porque o Baluaê é um só. A energia é uma só. Ela só é cultuada diferentemente. Entendeu? Então nós temos que entender isso. Então, voltando um pouquinho para trás, só para nós entendermos então. A nossa religião, sim, ela é uma religião com interferências afros, mas que ela em si transita pelos indígenas e pela religião espírita. Essa é a base da Umbanda. Tá? E por ela vir do Calundu, porque antes dela ser Umbanda, ela era Calundu, ela traz consigo, então, imagens cristãs. E por que ela traz consigo imagens cristãs? Não seria o caso, né? Não seria o caso, mas por quê? Porque quando os escravos chegaram aqui, eles eram proibidos de cultuar a sua crença. Os senhores das grandes casas de café, principalmente de café, né, Minas, Rio de Janeiro, né, ali, né, não deixavam os escravos cultuarem os seus orixás. Então, o que aconteceu? Eles utilizavam santos católicos. Aí era assim, gente. Eles pegavam santos de madeira, esculpiam santos de madeira, tá? Vejam só como era interessante. Embaixo desse santo, ele era oco. Ele era oco. Então ali eles colocavam ervas, ali eles colocavam objetos que representavam os seus... Hoje os santos são de resina, né? Às vezes tem de gesso, mas o mais comum agora é resina, né? Então eles colocavam dentro dali, né? Vamos dizer assim, pedras, ervas, amuletos, né? Que faziam com que aquela Nossa Senhora da Conceição virasse Oxum.
porque os grandes feitores de escravos não autorizavam o culto. Então, muitas vezes, os negros eles chegavam na senzala lá, os negros estavam dançando. Aí os olhavam, não, mas eles estão rezando para São Jorge. Não, eles estavam rezando para algum. Só que como a reza também foi trocada por causa que, na realidade, brasileiros, os escravos se tornaram, aprendiam português, né? Então aí tinham que falar em português também, né? Então, assim, então essas festas dos escravos com tambores e com a magia, né? E todo aquele povo cantando, nada mais era do que o culto ao orixá, porém com as imagens católicas, e aí isso o Calundu, né? Que aí no caso os feitores não dizem, não, mas os caras lá estão brincando, estão fazendo nada, estão só festejando, deixa aqueles negros lá festejar. Né? E não era, gente, era a mais pura manifestação de fé que se tinha naquela época. Tem uma expressão que aqui no sul até não é muito usada, mas lá eu não vou saber dizer se é no norte ou no nordeste, mas quem deixar depois deixa para mim aí. A pessoa tá de calundu. Quando a pessoa tá meio assim, tá meio, sabe? É porque que o calundu, gente, era a manifestação dos espíritos nas pessoas. Então, a pessoa modificava. O que é a nossa banda se não é isso? Tá? Então, os negros, os nossos irmãos negros, né, eles, de uma certa forma, eles eram açoitados, eles eram desprezados, né? Da época da escravidão, né? Então os caras dizem, deixa aquele povo lá cantar e dançar, né? Mas não, era a manifestação aos orixás, era a manifestação aos ancestrais daqueles negros. Aqueles que morreram vindo para cá, aqueles que morreram dentro da senzala. Como a Umbanda tem seus pretos velhos, a Umbanda sim tem os seus pretos velhos, e os seus pretos velhos nada são mais do que entidades, referências e entidades daqueles irmãos negros que lá foram pisoteados, lá foram tratados como bichos, né? Então, quando a gente diz, eu amo os pretinhos, né? Eu amo, né? A gente tem que ver que aqueles irmãos ali tiveram uma saga, vamos dizer assim, infeliz, né? Para não dizer outra palavra, né? Então a gente tem que ter muito carinho, não só com os pretos, com todas as entidades da Umbanda, mas quando a gente senta para consultar com os pretos velhos, a gente está sendo acolhido por irmãos que um dia passaram por aqui e que vieram e que muito foram açoitados, né? E aí, claro, se tornaram pretos velhos, se tornaram referências para nós, né? Mas é de imensa tristeza de nós não termos vamos botar esse nome, uma Bíblia na Umbanda. Não temos. Então, como nós não temos, nós vamos através das experiências de outras pessoas, né? Então, assim, nós vamos nos terreiros, nós colhemos informações, nós traçamos a nossa Umbanda, né? E nós, hoje em dia, por ser uma Umbanda mais popular, porque ela é cruzada, ela atrai mais pessoas, né? Claro, né? Porque tudo que se moderniza se adapta à sociedade, isso eu já falei para vocês, né? Então, a Umbanda cruzada nada mais é do que uma Umbanda onde se formatou melhor para que a sociedade pudesse entender melhor. Toda essa originalidade, ela também vem de encontro, tá, ao povo de Quimbanda. Porque na Umbanda nós temos Exus e Pombogiras, né? E aí, mais presente hoje, a Quimbanda, que nasce de uma vertente da Umbanda, se torna uma religião,
e tem adébitos, e tem que ser respeitado. Tá? Às vezes a gente diz, a gente não concorda com isso, a gente não concorda com aquilo, a gente não admite isso, não admite aquilo, mas a gente como sacerdote e a gente como zelador de orixá, a gente como olhador de búzio, a gente tem que respeitar, tá? Como a gente requer respeito para nossa Umbanda, como a gente requer respeito para o nosso trabalho, entendeu? Então a Umbanda é mais uma veia que sai da... Ela não sai, ela se torna religião através de culto a Exu e aquelas pessoas que, eu só vou cultuar Exu, né? Que é o primeiro, né? Então aí eu não entro porque eu sou meio leigo, tá? Para isso. Eu falo da Quimbanda em termos gerais. Voltando para nossa Umbanda. Né? Então a Umbanda, veja vocês que a Umbanda ela é uma aglomeração de ideias, né? Onde Zélio de Moraes e o seu caboclo sete flechas determinaram as suas leis. Né? E partindo deste princípio, ainda assim, não teve tambor, não teve, era mais no né? Na fala, na oração, né? E por assim Zélio foi fazendo a Umbanda, foi transferindo. E aí, claro, os outros irmãos que ali foram seguindo ele, mas opa, nós podemos melhorar aqui, nós podemos melhorar ali, nós podemos traçar diferente aqui. E aí foram, de uma certa forma, até rompendo a relação com a Umbanda de Zélio de Moraes, mas de, sabe, traçando novos paradigmas para essa religião. E claro, depois no final foi se perdendo algumas coisas, como sempre em tudo, né? Mas vai se modificando e vai se dando novos ares, né? E aí, de uma certa forma, vai se tendo uma Umbanda cruzada, que é a que eu pratico. E por que eu não pratico a de Zélio de Moraes? Bom, muito simples. Porque foi me apresentado a Umbanda cruzada, né? E foi aonde, e aí é o que eu falo para você sempre, eu sentei, me adaptei e tomei para mim essa questão. Mas eu tenho uma paixão enlouquecedora, quase, por todas as umbandas. Sendo ela esotérica, sendo ela cruzada, sendo ela molocô, sendo ela de branca, entendeu? Apesar que a umbanda cruzada ainda deixa usar roupa colorida. Eu é que não aceito. Tá? Porque a Umbanda cruzada ela te dá esse living. Você pode fazer algumas coisas, utilizar alguns dogmas, como você não pode, não precisa. Ela deixa você construir o seu trabalho, a sua fé, como você acha mais compensador para você e para aqueles que vão te seguir. Dentro, claro, de um paradigma de início, né? Eu sou um bandista, eu sei que, Oxalá, eu sei que Deus, que assim, que assim, que assim. Mas, a partir desse paradigma, o que vier para diante, eu posso automatizar e posso construir dentro daquilo que eu acho mais presencial para mim. Então, tem coisas que, de repente, eu não concordo, isso aqui não vou colocar. Tem coisas, entendeu? Não há um segmento, uma carta que diz, você tem que primeiro fazer isso, segundo fazer aquilo. Não, a gente vai montando, né, mas a partir de instruções que nós recebemos, entendeu? É claro que eu não sou louco, por exemplo, de botar assim, agora, a partir de agora, na Umbanda, eu vou trazer os orixás para a Terra. Deus o livre, não sou eu que vou fazer isso. Quem sou eu? Não, é caboclo, é guia, né? Mas por que isso? Porque houve um ensinamento para mim, certo? Como agir no futuro. Alguém vai modificar? Não sei, mas para mim a Umbanda se define assim: caboclos, guias, pretos velhos, exus e orixás são energias que não chegam, tá? Na minha concepção de religião. Agora, dentre as outras ramificações, bom, aí cada um segue aquilo que aprendeu. E é certo ou errado? Não posso dizer que é errado.
Eu posso dizer que é diferente e que a gente tem que respeitar. Tá? Agora, a Umbanda de Zélio de Moraes, vamos lá. A Umbanda de Zélio de Moraes. Qual é o grande pulo do gato aí? É que tudo parte, né, do Calundu, e quando este caboclo assim chega na Terra, ele transforma o Calundu em Umbanda, e aí ele participativamente faz as questões, ele diz, não, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E partindo, ou seja, então nós partimos deste princípio. Nós temos como verdade o quê? Ah, não, Umbanda, caboclo. Por quê? Nós aprendemos lá atrás, tá? Nós aprendemos lá atrás que Umbanda é caboclo, é caridade. Agora, o que nós inserimos aqui é algo para modernizar, entre aspas, né? E dar uma sequência melhor para aquelas pessoas que vão nos seguir adiante. Se lá na frente, né? Que eu espero que a Umbanda continue forte. Se lá na frente você diz, não, agora, né, eu vou traçar uma nova ideologia dentro da Umbanda, bom, aí são as pessoas que vão caminhar lá na frente, né? Por exemplo, agora mesmo eu falei de um bandomblé, quer dizer, agora as casas de um candomblé, os barracões, eles tocam banda também. Então é uma forma também de diversificar dentro do mesmo do mesmo salão, né? Então, dentro disso, dentro dessa conjuntura, já é uma outra modernidade que eu não pratico, mas que eu entendo que, se é por uma adaptação melhor da sociedade, não faço objeção nenhuma. Claro, de repente lá no futuro, as minhas proles que vão vir de pessoas que a gente inicia e de pessoas que a gente faz o amaci, vão pensar diferente. Oh, não, não, dá para botar a Umbanda e o Candomblé junto, como já estão botando. Mas a gente tem que respeitar. Temos que respeitar por quê? Porque a gente entende que a raiz, que aquilo que foi ensinado lá atrás, ela de uma certa forma ainda é respeitada. Certo? Se lá adiante não vai ser bom, aí eu não vou, acho que não vou estar vivo para ver. Mas, o mais importante, que pessoas que altamente inteligentes dentro da Umbanda, entendeu? Deixaram sementes, estão aí. Tem professores hoje em dia, tem faculdades, faculdade de Umbanda, tem estudos de Umbanda na internet que fazem a sua parte mantendo um diálogo didático, e é o que também nós fazemos aqui, e trazendo essas informações para que a gente possa também abrir os nossos horizontes. Então a Umbanda em si está sempre se renovando. Agora, coisas como fundamento que eu falo, como eu falei agora há pouco de oferenda para vocês, isso não muda. A erva da Oxum, ela não vai passar por uma transformação. É necessário a maceração, é necessário a colocação do amiró na cabeça para que as entidades possam se manifestar. O amaci vai ser sempre amaci, a defumação vai ser sempre a defumação, o ponto de Umbanda vai ser sempre ponto de Umbanda, né? Coisas assim, né? Dificilmente mudam com o tempo. Podem se adaptar, podem se criar mais pontos, podem se ter novas ideias de cantigas para Umbanda, mas sempre serão a mesma coisa. Entendeu? Então, essa raiz ela é forte. Por isso o nome da matéria, Raiz da Umbanda, porque é uma raiz que só tende a se fortalecer. Temos problemas? Toda religião tem. Temos complicações? Toda religião tem. Mas a raiz sendo forte, a gente passa por isso e a gente vai adiante. Deixa eu só ver o nosso tempo, porque o nosso tempo é precioso. Tempo é tempo, né, gente? Beleza. Né? Então, gente, o que a gente faz de diferente na Umbanda Cruzada? O tambor, o búzio, né?
a forma saudar os orixás, né? E os caboclos, e os marinheiros, os ciganos, isso são tudo povos de Umbanda. Aliás, agora há pouco, esses dias era dia dos ciganos, né? Opchá, né? Para eles. Né? Então, mas isso tudo é Umbanda. Isso tudo é Umbanda. O diferente da nossa Umbanda cruzada é que nós traçamos uma linha africana dentro daquilo que eu já falei lá no início do vídeo, de Angola, né? Do próprio candomblé, né? E aí as oferendas dos orixás, por essa vivência do candomblé, não que eu tenha vivo o candomblé, mas experiência dentro da Umbanda em si, cruzada, ela traz as oferendas de candomblé, e aí nós temos que replicar essas oferendas, porque o orixá come igual, entendeu? Desculpem que eu tô meio gripado, tá, gente? Então, fazendo essa análise, a gente pode afirmar sem erro que a Umbanda é uma religião afro-brasileira, como o candomblé também é afro-brasileiro. O candomblé não é uma religião africana. O candomblé é uma religião afro-brasileira, criada no Brasil. Tá? A Umbanda, sim, tem doutrina afros, porque, como eu já expliquei, ela vem da cultura da cultura de Angola. Em Angola também se jogava búzios. Então, quebra-se hoje aquele paradigma de Umbanda joga, Umbanda não joga, Umbanda joga, não. Joga, porque ela tem raízes angolanas. Né? Ah, mas tem um grupo ali que diz que a Umbanda não tem. Não, tem. É história. Tá em vários documentos. Entendeu? A história da Umbanda ela é documentada. O que não é documentado é os fundamentos dessa religião, infelizmente. Tá? Hoje até, vou dizer para vocês que há muito mais coisas para você pesquisar do que antigamente. Antigamente era na palavra. Hoje até tem, mas ainda falta muita coisa. Ainda tem muita coisa, entendeu? Então a gente tem que estar, muitas vezes, conversando com A, conversando com B, vendo os mais velhos, né? E aí a Umbanda te dá também a questão da ancestralidade. Porque tudo que é espírito é o nosso ancestral. Então, gente, a gente tem dentro da raiz, que é a Umbanda, uma coisa muito anterior. Entendeu? Tá? Que já vindo da África, que é o Calundu, ele traz consigo toda essa magia da Umbanda. E aí, claro, ele foi se modificando. E mais esclarecedor do que o nome Umbanda vindo da cultura angolana, né? Então, quando alguém te disser assim, não, bater, não, Umbanda não tem nada. Não, gente. A Umbanda tem também a sua vertente angolana, sim. É que as pessoas, como eu sempre falo e sempre boto na mesa para as pessoas não querem estudar. As pessoas querem assim, gente, chegar num terreiro, incorporar, né? E de uma certa forma sair de lá, entendeu? Não é, então assim, não. Eu sou do movimento, eu sou do engajamento, melhor dizendo, de que se volte a ter as práticas de ensino dentro do terreiro. O que é as práticas de ensino? É eu conhecer a minha religião, é eu ter noção do que eu estou praticando, entendeu? Isso é muito importante. Isso é de uma riqueza que, se a gente não cuidar, a gente vai perder. Essas informações que eu trouxe hoje para vocês tem na internet, mas eu pergunto, quantas pessoas vão parar uma horinha, vamos dizer assim,
e ali pesquisar sobre isso que eu falei para vocês. Esse vídeo é mais esclarecedor ainda. Mas quando as pessoas vão parar e vão olhar? Não, eu quero incorporar. Eu quero chegar no terreiro, tomar meu passe, eu quero, sabe? Não. A gente precisa, necessita de que a gente, de ter a informação. É fundamental, é fundamental. Eu diria até que que falta para nós a informação e sobra para nós a ansiedade de trabalhar na Umbanda. É errado. A gente tem que ter informação para a gente ter um bom trabalho. Tá? Deixa eu dar mais uma olhadinha no nosso tempo. Né? A gente não pode passar de um certo... Aí, fechou. Então, gente, esse tema raiz da Umbanda, ele foi mais curtinho, tá? Mas ele quis dizer para vocês que nós temos uma história. Tá? Que nós temos uma história com fundamentos. Nós temos uma história com pessoas que sabem, que fizeram a Umbanda, entendeu? Desculpa que às vezes eu me esquecer de alguém, tá? Né? Porque é muito nome, gente, é muita informação, né? Mas assim, gente, o que eu quis deixar para vocês aqui é que quando disserem para vocês, não, a Umbanda é religião brasileira. Não, a Umbanda, vai lá no canal do Thiago, que tem um vídeo lá que diz para você o que é a Umbanda, aonde a Umbanda nasceu, entendeu? E aí eu vou fazer uma meia-culpa para vocês, tá? Nem eu sabia que era em Niterói, Rio de Janeiro, tá, gente? Eu sabia que era lá para cima, mas eu não sabia. Tá? Fiquei sabendo agora quando eu me propus a fazer essa matéria para vocês, que eu soube que a Umbanda nasceu em Niterói, Rio de Janeiro. Mas, antes dela, com as fusões do Calundu, da Cabula, do Candomblé de Angola, né? É que foi, se eu não me engano, a Cabula, ela é de Minas Gerais, tá? E ali, naquela região ali, Minas, Espírito Santo, São Paulo, ali, essa região é que começa, onde os escravos chegaram, né? Que daí começa a plantação de café, onde tinha os grandes cafezais, né? Que ali se concentrou se teve a concentração dessa cultura negra. Porque tem que dizer cultura afro-brasileira. Não, gente. Cultura negra. Os nossos irmãos são negros. Né? E, dentro dessa conjuntura, a gente traz, então, essa formação, né, de uma religião que era, né, suprimida pelos donos dos cafezais. E claro, a gente tem as imagens católicas como refúgio, né? E aí sim, lá depois, quando o senhor Zélio de Moraes entrou, ele transforma no que a gente cultua hoje, que é a nossa sagrada e maravilhosa Umbanda. Então, eu sempre, às vezes as pessoas não entendem por que quando tem o Dia Internacional da Libertação dos Escravos, eu boto fotos e boto símbolos, porque eu me sinto, gente, tá? Mesmo não sendo negro, mas eu me sinto privilegiado por esse povo que nos deu tanto carinho e tanto amor, né? E esse povo que nos deu a nossa fé. Eu sou um admirador inconcebível desse povo, que esse povo tem cultura, esse povo tem arte, esse povo tem fé, e esse povo transmite isso para nós, né? Eles são os nossos verdadeiros reis. A gente é que está ocupando o espaço deles, infelizmente, certo? Os grandes reis, as nossas grandes rainhas, são negros. Se você diz assim, eu sou um bandista, você tem que acreditar que a Oxum é negra, que a Iemanjá, às vezes diz assim, Thiago, tu tem uma imagem de Iemanjá negra. Mas Iemanjá é negra. Ela só é branca
quando ela se torna Nossa Senhora dos Navegantes, né? Porque lá atrás ela precisou ser Nossa Senhora dos Navegantes para o negro conseguir cultuar seus orixás. Senão se não tivesse a escravatura, ela ia ser negra pro resto da vida. Então os orixás são negros, gente. Entendeu? Então a gente tem que bater palma. E essas pessoas dizem, Thiago, por que tu defende tanto essa causa? Porque eu sou um bandista e eu adoro o que eu sigo, entendeu? Eu tenho fé, né, nesse povo, né, nesse povo negro, de orixá, né, e que me ensinou, sempre me ensina muito. Gente, eu vou dizer para vocês assim, 99,9% de coisas que eu sei, que eu aprendo, eu tiro da mitologia iorubá, da mitologia negra, dos ancestrais negros, entendeu? Porque eu acho que é uma cultura rica em todos os sentidos. Ah, mas tem algumas coisas que não são tão boas? Tem, como em qualquer outra cultura. Mas a essência, ela é muito interessante. E eu trouxe a raiz da Umbanda porque, veja bem, o seu Zé não era negro. Eu peguei uma foto dele na internet, eu não o conhecia, né? Só sabia, só conhecia a doutrina, mas não conhecia. Né? Ele era um senhor de pele branca, mas ele introduziu uma cultura indígena, fortaleceu a cultura indígena, fortaleceu a cultura negra e a cultura kardecistas, que sempre apanhavam daqueles, entre aspas, os grandes a grande igreja, vamos dizer assim, para não dizer outra coisa que eu posso ser processado. A grande igreja, né, sempre tratava como seres humanos inferiores, e ele não, ele enriqueceu ainda mais. Nós estamos falando de um Brasil colonial, de um Brasil do café, um Brasil onde os escravos eram maltratados. Não, e a gente tem essa cultura maravilhosa, certo? Meus irmãos, hoje eu quero, antes de encerrar, fazer 2 pedidos para vocês. Primeiro, que olhem meu vídeo, né? Que vão lá no YouTube, curtam, se inscrevam lá no canal. Eu nunca peço, né? Eu sempre me esqueço. Se inscrevam no canal do YouTube, pelo amor de Deus. Tá crescendo, mas eu preciso que você se inscreva, tá? Lá é Thiago D apóstrofo Iemanjá. Vai lá e escreve, tá? Se inscreve, é de graça, não paga nada, tá? Não tem nem negócio de membro, tá, gente? Eu nem sei fazer. Os vídeos estão todos lá para vocês verem e reverem a hora que vocês quiserem. Esse é o primeiro pedido. E o segundo pedido, gente, é que vocês continuem doando para o estado do Rio Grande do Sul. A coisa está melhorando, mas ainda... porque eu sempre digo assim, não é o agora que se precisa. É o que vem a seguir. Porque a gente sabe que tem pessoas que não tem nada e que não tem nada do nada. O que é o nada do nada? É o menos zero, né? Elas vão começar sem um arroz, um feijão na sua prateleira, né? Então, ou nem tem prateleira, tá? Então eu preciso que vocês, com a força de Oxalá, com a força de Iemanjá, vocês, se puderem, doar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ou qualquer outra coisa, roupa, casaco, principalmente roupa de frio, tá, gente? Porque aqui está muito frio. Casaco, cobertor, mas não me mandem nada, pelo amor de Deus, não mandem nada para mim. Entende? Eu nem deixo, né? Tem o endereço do consultório Princesa de Ayoká lá no Facebook, mas não mandem nada para o nosso consultório espiritual aqui. Não. Mandem para os links do governo estadual, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e governo estadual do Estado do Rio. Tem lá no site da Prefeitura e no site do governo do Estado como você pode doar
para essas entidades, tá? Tem até uma página, né? Se não me esquecer, eu vou deixar abaixo aqui no link do vídeo, tá? Que faz esse tipo de transição. Vocês vão entrar lá, vocês vão doar, vocês vão entender como é que faz. O que eu quero aqui é só fazer um apelo para vocês aqui, tá? E não deixando de fora, né? A gente não pode deixar de fora que o nosso jogo de búzios, a nossa forma de carinho com vocês, que é o jogo de búzios, está com a agenda aberta. Então eu estou convocando os irmãos que queiram jogar o jogo de búzios, tá? Porque 2024, gente, está sendo um ano muito complicado. Eu disse lá que 2024 ia ser um ano muito forte. Está sendo, tá? Está sendo. Tá? Eu disse que Nanã ia entrar, né? Nanã tá aí, né? Muito barro, muita lama, né? Bom, enfim, é só ir lá e olhar o vídeo, né? Então, para que a gente possa passar um ano de 24, o restinho desse 24, marquem a consulta de vocês. Façam a diferença, porque só fazendo a diferença é que a gente pode melhorar. Então, por que não olhar no jogo o caminho? Que ninguém vai dizer, eu vou ser rico. Não. Vamos olhar o caminho de vocês, vamos olhar qual é a posição dos orixás para vocês melhor. Tá? Então, eu estou esperando vocês para marcar junto com vocês o jogo de vocês, certo? A agenda está aberta, mas é necessário marcar, tá? Para que a gente possa fazer um jogo, para que vocês possam andar melhor, né? Na vida espiritual e na vida normal de vocês, tá bom? Ó, o meu beijo, um excelente domingo para vocês, tá? Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus e os orixás assim permitirem, tá bom? O meu abraço, o meu forte abraço em especial aos irmãos aqui do estado que estão passando necessidade, que minha mãe possa amparar vocês, tá? E a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Saravá.